Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Direito Digital. Sou o professor Joaquim Comini. Essa é a aula 2 da unidade 4, a nossa 14ª aula. Nessa videoaula falarei sobre comércio eletrônico ou e-commerce, Decreto 7.962 de 2013. O Decreto 7962 de 2013 foi promulgado para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, especificamente sobre a contratação no comércio eletrônico. O comércio eletrônico existe bem antes do surgimento da internet, quando as compras eram efetuadas pelo telefone, com o produto sendo exposto pela TV, fato que ocorre até nos dias atuais. Com a internet, a distância física entre fornecedor e consumidor deixou de existir. Comprar se tornou um grande atrativo porque o produto chega até o consumidor sem precisar se deslocar até a loja. Apesar de termos, desde 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta os atos comerciais entre fornecedor e consumidor, o Decreto 7962 de 2013 veio para dar mais segurança jurídica às relações comerciais. Quem pretende abrir um comércio na internet ou já possui uma loja física e quer utilizar a internet como ponto de venda, terá que seguir as regras impostas no decreto. Além de impor normas para as relações de consumo, o decreto, em seu artigo 7º, prevê sanções para quem descumpri-lo. O artigo 1º do decreto faz um apanhado de 3 aspectos importantes para o consumidor, dando garantias básicas para a contratação de serviços ou compra de produtos. Vejamos o artigo 1º, vamos ao quadro. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos. Inciso 1. Informações claras a respeito do produto, serviço e fornecedor. Inciso 2. Atendimento facilitado ao consumidor e, inciso 3, respeito ao direito de arrependimento. No inciso 1, o decreto exige que o fornecedor disponibilize ao consumidor informações claras sobre o produto ou serviço ofertado. Por exemplo, ao oferecer pelo site uma TV, o fornecedor terá que dispor todas as características técnicas da TV, como tamanho, largura, altura, profundidade, peso, resolução, recursos de vídeo, áudio, tipos de entrada, HDMI, USB e total de entradas. Além disso, disponibilizar imagem de todos os ângulos da TV, ou seja, tudo o que for importante para o consumidor saber com exatidão o que está sendo comprado. O decreto também exige que o fornecedor deixe claro para o consumidor o nome da empresa, o CNPJ, o endereço físico e eletrônico, para que o consumidor possa saber identificar com segurança o que está sendo comprado. E o fornecedor deve deixar de fácil acesso, no site, a política de troca de produtos e os termos de privacidade do site, para que o consumidor fique mais tranquilo ao concluir a compra. O fornecedor deverá discriminar, além do preço do produto, outras despesas adicionais ou acessórias, tais como as de entrega, ou seja, o frete ou os seguros. Também deve estar claro as condições integrais da oferta, incluindo as modalidades de pagamento, à vista, a prazo, com juros e sem juros. A disponibilidade do produto em estoque ou não, a forma e prazo de execução do serviço caso esteja o consumidor adquirindo um serviço ou o prazo de entrega do produto. Essas informações são importantes para o consumidor poder fechar a venda com segurança e com a certeza de que comprou aquilo que realmente irá satisfazer suas necessidades. Além do que, são importantes também para o fornecedor. Afinal, quando o consumidor fica satisfeito com a compra, a possibilidade de devolução do produto é pequena. No inciso 2, o legislador menciona que o consumidor terá atendimento facilitado. De que forma será esse atendimento? O fornecedor deverá manter uma ou mais formas de contato com a empresa,
telefone, chat, e-mail, para que o consumidor tire suas dúvidas antes, durante ou depois de concluir a compra. O inciso 3 fala sobre o aspecto do direito ao arrependimento que o consumidor pode ter ao receber o produto, podendo devolvê-lo com até 7 dias após o recebimento, e com os custos de devolução por conta do fornecedor. Esse inciso veio reforçar o que já é previsto no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 49, que estudamos na videoaula anterior. O decreto reforça o direito ao arrependimento no artigo 5º. Vejamos no quadro o artigo. Artigo 5º. O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Parágrafo 1º. O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. Parágrafo 2º. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor. Pessoal, contratos acessórios são seguros vendidos pelo fornecedor ao consumidor quando adquire um bem. Por exemplo, na compra de um aparelho celular, geralmente oferece um seguro contra roubo do aparelho. Parágrafo 3º. O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar. Para que, inciso 1, a transação não seja lançada na fatura do consumidor ou, inciso 2, seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado. Parágrafo 4º. O fornecedor deverá enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Nesse artigo 5º, o legislador exige do fornecedor que seja informado de forma clara no site os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Então, o decreto trouxe mais segurança jurídica para as relações de consumo e, com ele, fornecedor e consumidor têm seus direitos resguardados, protegidos. Vejamos um exemplo prático sobre a política de troca de uma empresa que utiliza a internet como ponto de venda. Vamos ao quadro. Essa imagem demonstra uma página inicial de uma loja que utiliza a internet como ponto de venda. Vejam que na imagem, marcada em amarelo, temos o campo política de troca e devolução, conforme exigência do decreto. Em seguida, na cor verde, a loja disponibiliza um link que direciona para um site do governo federal que demonstra o índice de soluções das reclamações dos consumidores recebidas pela empresa. Além disso, o site governamental detalha o percentual de consumidores satisfeitos com o atendimento, número de reclamações respondidas pela empresa e o prazo médio em dias para que a empresa leva para responder às reclamações. Em seguida, na cor laranja, está disponibilizado o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, conforme exigência do artigo 4º, inciso 5 do decreto. Na cor rosa, temos o nome da loja, o CNPJ, o endereço da loja física, conforme exigência do inciso 1 e 2 do artigo 2º do decreto. Clicando no item Política de Troca e Devolução, abre uma outra página, que demonstra a política de troca da empresa. Nessa imagem, a empresa esclarece a sua política de troca e cita o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, já estudado em nossa disciplina. Além de disponibilizar o acesso à troca de produtos, disponibiliza todos os meios de contatos com a empresa, e-mail, telefone, da loja virtual, física e chat. Bem, pessoal, como tinha dito no início da aula, o artigo 7º prevê sanções a quem descumprir as normas estabelecidas pelo decreto. Vejamos o artigo 7º. Artigo 7º. A inobservância das condutas descritas nesse decreto ensejará a aplicação das sanções previstas no artigo 56 da Lei 8.078 de 1990. Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas
conforme o caso, as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1, multa. Inciso 2, apreensão do produto. 3, inutilização do produto. Nesses incisos, 2 e 3 são os casos que rotineiramente vemos pela TV, quando há apreensão de mercadorias contrabandeadas, pirateadas, muitas vezes DVDs e CDs, que são apreendidos e destruídos, esmagados por um trator em plena rua a pedido da fiscalização. No inciso 4, cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Inciso 5, proibição de fabricação do produto. Inciso 6, suspensão de fornecimento de produtos ou serviços. 7, suspensão temporária de atividade. 8, revogação de concessão ou permissão de uso. 9, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. 10, interdição total ou parcial de estabelecimento, de obra ou de atividade. 11, intervenção administrativa. E 12, imposição de contrapropaganda. Bem, pessoal, no caso do último inciso, o 12, a imposição da contrapropaganda como sanção ocorre quando a empresa divulga uma propaganda com publicidade enganosa ou abusiva para o consumidor. Daí, se a empresa cometer esse ilícito e for punida com a sanção da contrapropaganda, terá que divulgar pelo mesmo meio de comunicação anúncio capaz de desfazer o malefício causado com a propaganda anterior. Os tribunais superiores entendem que as sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo PROCON. Quem pretende abrir uma loja virtual ou abrir um ponto de venda virtual de uma loja física tem que seguir as regras impostas pelo Decreto 7962 de 2013. E quanto mais adequado for o site às normas do decreto, melhor será para o proprietário da loja, o fornecedor, que estará isento de sofrer sanções, e para o consumidor, que poderá comprar com segurança. Então, pessoal, sobre o Decreto 7962 de 2013, que regulamenta o comércio eletrônico, é isso. Bons estudos, dúvidas, já sabe onde resolvê-las, no nosso chat. Sou o professor Joaquim Comini, até a próxima videoaula.